você analisa, Thales, essa postura do deputado Eduardo Bolsonaro a levantar a bandeira em defesa de Chiquinho Brazão, falando sobre a soltura dele? E quando ele fala no vídeo, ele diz que é por causa da Constituição, que não há nada que fundamente a prisão de Chiquinho Brazão. É o que ele fala. Ele fala, não é que eu estou falando que ele é inocente, é que não tem nada que fundamente a prisão dele. Ele diz que não há provas. No fundo, é uma cara de pau do Eduardo Bolsonaro falar que não há provas nenhuma contra Chiquinho Brasão e contra as pessoas que estão sendo acusadas. Há indícios sérios, você tem que ter o julgamento para saber se esses indícios são provas definitivas, mas os indícios sérios justificam a prisão na medida em que também há indícios sérios de que se atrapalhou a justiça, e que é o que a deputada falou agora. Esses 6 anos, nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro em que o caso foi praticamente paralisado. Então, o que o Eduardo Bolsonaro faz, e aí talvez ele esteja dando um tiro no pé, é corroborar esses argumentos de que por trás de atrapalhar a justiça está o poder dos bolsonaristas, especialmente os bolsonaristas do Rio de Janeiro, como o Chiquinho Brazão, os bolsonaristas que tinham poder para tentar atrapalhar a investigação. O Eduardo Bolsonaro, ao falar, pode estar dando um tiro no pé, pode estar corroborando essa argumentação. Se assim for, é possível que outros deputados digam: peraí, eu não quero me misturar com o Eduardo Bolsonaro tanto assim. Os não É. bolsonaristas digam: não quero me misturar tanto assim. Vamos ver como vai isso agora na comissão, se vai vingar essa estratégia que o Josias bem colocou de o pessoal se retirar para não votar, e como vai ficar no plenário. É um caso que vai ser muito dividido, muito difícil se antever o resultado. Mas essa fala do Eduardo Bolsonaro, quero crer, um pouco que atrapalha a eles próprios. Aliás, mais uma medição de força entre o bolsonarismo e o governo, né? Porque o governo liberou não, recomendou, perdão, o governo vai orientar a bancada a manter a prisão de Chiquinho Brazão, até porque é uma investigação da Polícia Federal. Como a gente sabe, desde o início do governo Lula, o caso Marielle é uma questão de honra. O primeiro-ministro Flávio Dino falou sobre isso, vou esclarecer esse caso, Marielle Franco. O ministro Lewandowski, que assumiu, foi na mesma linha, convocou uma coletiva atrapalhada inicialmente para dizer que tinha informações, depois anunciou justamente as novidades do caso Marielle. Veio essas novidades por parte da Polícia Federal, né, e essa operação da Polícia Federal. Então, o governo segue o que seria o óbvio, né, Josias? Orientar a bancada a votar para manter Chiquinho Brazão na prisão, já que a investigação parte da Polícia Federal. Né? Agora, por É outro verdade. lado, Eduardo Bolsonaro vai às redes medir força e falar do outro lado. Não, defendemos a soltura de Chiquinho Brazão. Como é que você analisa aí esse posicionamento da família Bolsonaro, né? Aí representado pelo deputado, porque é ele que está lá na Câmara. O que mais impressiona, Fabiola, e é lamentável, é que todos os assuntos, dos mais extraordinários aos mais reles, eles são jogados na vala comum da polarização. Nós estamos tratando de uma questão que foi um mistério para o país durante 6 anos. Né? Houve um assassinato brutal, uma execução de uma vereadora. Na prática, executaram-se ali, assassinaram-se ali os votos dados a ela, né, a Marielle, e o país aguardava pela resposta. Quem foi que mandou matar? Qual foi a causa? Por que mandou matar? Havia dois criminosos já em cana, acusados de executar a empreitada. Né? Um dirigiu o carro, o outro puxou o gatilho, estavam presos,
se tornaram delatores e a Polícia Federal chegou aos personagens que ela acusa de serem os mandantes, né? E nesse momento nós devíamos estar tratando dessa questão com toda a seriedade que a questão requer, né? Foi morta uma parlamentar. De quebra, morreu o motorista dela. E havia uma investigação que foi conspurcada durante 6 anos. Essa investigação foi virada do avesso, houve uma conspiração para que ela não caminhasse além do que aqueles que comandavam a conspiração desejavam que ela chegasse, não é? Aí avança-se um pouco, o Supremo determina a prisão dos acusados de ter mandado matar a vereadora. Um deles é parlamentar. A Câmara devia estar agora debruçada sobre essa reflexão. O que nós devemos fazer diante de um cenário como esse? Em qualquer cenário normal, em qualquer ambiente normal, a Câmara manteria o deputado preso, no pressuposto de que ele, tendo sido apontado como responsável, como mandante, um dos mandantes do assassinato, e a questão central é a conspiração que foi feita para que a investigação não avançasse, evidentemente essa prisão faz nexo, porque um deputado solto teria condições de continuar se movimentando para atrapalhar as investigações. Era isso que devia estar discutindo hoje a Câmara dos Deputados, mas não está sendo discutido isso. O que se discute é se vai prevalecer o bolsonarismo ou se vai prevalecer o lulismo, se vai prevalecer o encaminhamento do governo a favor da prisão, se vai prevalecer essa defesa tosca do Eduardo Bolsonaro pela abertura da cela. É muito amesquinhador esse movimento, Fabiola, reduz muito a vida nacional a uma mesmice que empobrece a política, empobrece o debate e acaba nos empobrecendo a alma. É muito triste viver num país em que tudo é reduzido, até os assuntos mais extraordinários como esse, que mereceria uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo, tudo cai na vala comum da polarização. É muito lamentável que isso esteja ocorrendo. Cai mesmo, né? Bom, e cai mesmo, porque é exatamente isso. A gente está sempre discutindo a mesma história e parece que tudo que acontece no Brasil entra nessa discussão. E é assim como a sociedade se comporta também, né, o Thales e Também. Josias? Porque assim, a gente está vendo o que acontece no Congresso, mas quando a gente conversa com a sociedade como um todo, né? Você viaja pelo Brasil, você também vê isso. Você conversa com o taxista. E também é isso. Todo mundo, é por aí. Não, Aliás. está acontecendo no Congresso, Fabíola, porque acontece na sociedade. Velho, O Congresso é o retrato da sociedade. Então, é isso, nós nos reduzimos a isso. Aliás, a gente falou tanto aqui sobre o vídeo do Eduardo Bolsonaro, não tocamos. Vamos colocar aí um trecho para quem não teve a oportunidade de assistir. Foi agora há pouco, há menos de uma hora que ele publicou isso nas redes sociais, num dia importante, no início, inclusive, da votação lá da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, que vota hoje pela manutenção ou pela revogação da determinação de Alexandre de Moraes, e é isso que é a notícia importante, porque é Alexandre de Moraes que mandou prender Brazão. E aí, hoje, o Congresso vai manter ou vai soltar Brazão. E Eduardo Bolsonaro, deputado federal, defende a soltura de Brazão nas redes sociais. Vamos assistir um trecho. Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. Tá aí, ele recorre à Constituição, o Thales.
E é interessante porque, na verdade, a gente fala, né, que essa decisão da prisão foi de Alexandre de Moraes, mas quando que, na verdade, baseada na investigação, ampla investigação da Polícia Federal e uma operação da Polícia Federal que investiga esse caso, né? Exatamente. A investigação ainda está em andamento. Só que tem um aspecto da Constituição que é inevitável. É inevitável. Se você tiver atrapalhando as investigações, cabe a prisão temporária. Não se pode permitir que uma pessoa que esteja atrapalhando as investigações. E aí, o que ocorreu? Nesse caso, você tem 6 anos de investigações sendo atrapalhadas de todas as formas possíveis. Teve envolvimentos da polícia no Rio de Janeiro nessa tentativa de impedir o progresso das investigações e teve 6 anos de governo Bolsonaro, das pessoas que estavam próximas aos milicianos envolvidos na investigação, que estavam no governo federal e que estavam também no Congresso. Há 4 anos, é, o Chiquinho Brasão está lá. Então, não tem como não ser essas pessoas não serem quem tiver envolvido no protelamento, na protelação das investigações, não ser preso, não ser detido. Não existe, ao contrário do que o Eduardo Bolsonaro está dizendo, existe justificativa legal. Não é o caso, nesse caso, de se esperar completamente o julgamento. Assim como, se o Bolsonaro tentar atrapalhar as investigações sobre o golpe de Estado, vai ter que se detê-lo, de alguma maneira. Isso é que é fato. Você não pode atrapalhar uma investigação da polícia e da justiça. E até há quem diga que o Bolsonaro está querendo criar um ambiente para uma prisão temporária dele ao fazer manifestações contra o golpe contra o Supremo Tribunal Federal, etc. e tal. É isso, não pode. Está misturando, Eduardo Bolsonaro está misturando as coisas. E é interessante porque na segunda-feira, né, o Flávio Bolsonaro, o irmão dele, esteve no Roda Viva e ao ser questionado sobre as milícias, ele falou que não defende as milícias, né? E isso aí, no meio lá da confusão, ele foi muito criticado pelos bolsonaristas, foi chamado de frouxonaro nas redes sociais. E até é curioso agora o Eduardo Bolsonaro sair em defesa do Brasão, que, como disse a deputada federal do Rio de Janeiro, representa as milícias no Rio de Janeiro e tem essa ligação clara com as milícias, e ela diz, inclusive, da família Bolsonaro. Seria aí, de repente, até uma resposta, ô Josias? Logo que foi preso o Chiquinho Brasão, foram presos aqueles que a Polícia Federal identifica como mandantes. Os bolsonaristas estavam muito tímidos, porque esse caso tem uma conexão muito nítida, bastante nítida com as milícias, né? Esses dois matadores que executaram a Marielle e o Anderson Gomes, eles prestavam serviços ao escritório do crime no Rio de Janeiro. Eles eram contratados por milicianos para executar pessoas. E esse escritório do crime foi fundado por dois PMs tóxicos. Um deles chama Ronald Paulo Alves Pereira e o outro se chama Adriano Magalhães da Nóbrega. E esses dois PMs que fundaram o escritório do crime foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando o Flávio Bolsonaro, hoje senador, era deputado estadual. Foram homenageados. Um deles, o Adriano da Nóbrega, além de moção de louvor, menção honrosa, recebeu a mais cobiçada comenda da Assembleia Legislativa do Rio, que é a medalha Tiradentes. Foi concedida pelo Flávio Bolsonaro. E esse Adriano da Nóbrega botou lá a mulher dele, na época, depois virou ex-mulher,
a mãe, ambas foram encaixadas ali na rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, eles estavam com receio. E não há, evidentemente, na investigação policial, nada que vincule a execução da Marielle com os Bolsonaro, e o Bolsonaro tem alardeado isso desde que a prisão foi efetuada pela Polícia Federal, mas é constrangedor você verificar que essa atmosfera miliciana da política está encostada nesse episódio. Agora, eles perderam o medo. Decorridas aí 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas da prisão, o Eduardo Bolsonaro já vai às redes sociais e defende claramente a soltura do Chiquinho Brazão. Então, eles perderam a vergonha, Fabíola, perderam o recato. E em 2 semanas isso aconteceu. E o bolsonarismo enxergou agora o que mudou de lá para cá. Primeiro mudou a atmosfera de comoção, que é menor agora, e mudou introduziu-se na cena o fator Elon Musk. Então agora interessa a eles exacerbar a polarização, interessa a eles comprar briga com o Supremo, interessa ao bolsonarismo nesse momento esticar a corda com o Alexandre de Moraes. Então, tornou-se um risco menor a exposição, o risco de vínculo com o ambiente miliciano que predomina na política do Rio de Janeiro. Esse risco se tornou menor diante do desejo irrefreável do bolsonarismo de, nesse momento, com o fator Elon Musk incluído na conjuntura, confrontar o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes.